Olá pessoal, hoje a aula é comigo e sobre um tema bastante importante. A gente vai falar sobre animais peçonhentos. Esse material já está disponível na plataforma para vocês baixarem. Vocês conseguem acessar pelo Facebook e baixar o material teórico para o estudo posterior. A grande dificuldade nossa vai ser desmistificar o que já vem implantado há muitos anos dentro da sociedade, até por parte cultural. Né? Os antigos, o pessoal mais do interior, do sistema da roça ainda, da área rural, eles agiam de uma forma por ter somente esse meio de tentar se salvar de uma picada de um animal peçonhento. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa situação. Vou passar para vocês, vou transmitir pelo slide, vocês podem acompanhar aqui comigo. Vai ficar mais fácil para a gente se orientar e vocês terem a noção do que a gente está falando. Então eu vou ficar aqui no cantinho e a gente vai conversar, né? Vai ter uma visualização melhor dos slides para a gente falar sobre esse assunto. Bom, o objetivo de hoje é identificar os principais animais, né, peçonhentos causadores de acidente no Brasil. Existem vários animais, nós somos ricos na fauna e temos que lidar com essa situação. É corriqueira? Não, não é. Mas quando o profissional vai pegar essa situação, ele tem que saber lidar. Outra coisa é reconhecer os sinais e sintomas, né, característicos de acordo com a etiologia dos acidentes por animais peçonhentos. O que quer dizer isso? Nós precisamos conhecer os sinais e sintomas, né? A gente fala que é a evolução, e a etiologia está dizendo sobre a história. Tá? Ele pode ser relacionado também às patologias que vão ser geradas para aquela vítima. E descrever as condutas a serem adotadas na vítima de acidente por animal peçonhento. Como eu falei, é o protocolo que vocês vão ter, um protocolo, ele é único para todos esses animais que vocês estão vendo na foto, né, e outros que tenham peçonhas e que possam inocular um veneno, vocês vão realizar o atendimento da mesma maneira, do começo ao fim. Bom, precisamos conhecer as principais famílias, tá, de gêneros e espécies de animais, como eu estou dizendo ali no slide para vocês, causadores desses acidentes. Nós temos que entender que no nosso país é um país que tem uma rica fauna e uma temperatura excelente para esses animais. Apesar de termos diferenciação, né, de locais como Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, em parte de umidade, mais seco, tudo isso interfere. Claro, interfere para algumas espécies, mas outras se adaptam muito fácil. Então a gente vai lidar com situações bastante comuns nesse sentido, de animais estarem ali e que às vezes não são daquela área, mas que se adaptaram ao longo do tempo. Nós convivemos com dois problemas. Porque o homem invadiu o espaço desses animais e esses animais estão se adaptando com isso, e aí acontecem os acidentes. Em outros casos, eles imigram para a parte urbana para realizar a sua alimentação. Está escasso onde eles estão e eles encontram essa alimentação na área urbana. Então prestem bastante atenção nessa situação, porque existem animais que você às vezes vai falar assim, eu nunca vi na minha vida, e daqui a pouco você trabalhando vai pegar situações assim. Bom, na natureza existem inúmeros animais capazes de produzir veneno e são chamados de animais venenosos. Vou explicar para vocês. A utilização do veneno atende às mais diversas necessidades, como para a obtenção de alimentos e se defender de eventuais predadores. Aquele que possui ferrão, que possui presas, que possam inocular o veneno dentro do ser humano ou da sua presa. Mas esses animais eles não têm a intenção de atacar, a não ser para se alimentar. Mas, porém, o ser humano não é uma presa desse tipo de animais. Então a gente tem que entender que o animal ele vem para fazer a obtenção do alimento dele e utiliza desses venenos, né, para neutralizar e defender-se de eventuais ataques. Aí são os predadores. Nenhum animal
que a gente pode considerar mesmo peçonhento, que tem a capacidade de inocular veneno, ele tem tendência a fazer o ataque. A gente vai ter animais agressivos e não agressivos, né? Esse aí já é um outro ponto, né? A gente vai ver um pouquinho para frente. Alguns, como os anfíbios mesmo, olha aqui, eu estou colocando para vocês um sapo, né? Os sapos, as rãs, as pererecas, eles possuem dentro da pele deles uma glândula que produz o veneno. Porém, ele não tem como inocular, colocar dentro de você ou da sua vítima o veneno que ele produz. Quando é que vai acontecer essa situação? Quando ele se sentir pressionado e pelo contato, e isso também vai precisar ter um contato assim mais agressivo com esse animal para que você consiga ser inoculado pela sua pele, pela absorção da sua pele e tudo, e nesses casos, tá? Então, entendam que existem animais venenosos que não possuem a forma de inocular, mas eles são, e nós temos que tomar cuidado também. Tá? Então, os anfíbios, nessa característica aqui do sapo e das rãs, né, e dessas pererecas, eles são realmente venenosos, porém de menor risco. Você não mexendo com ele não vai acontecer nada. Agora, outros, é o que eu falei para vocês, né, outros animais, como serpentes e aranhas e escorpiões, possuem mecanismos capazes de inocular o veneno. São produzidos, identificados como peçonha, a presa ou ferrão. Então, isso daqui pode acarretar a inoculação do veneno que eles produzem. E ele cair dentro da nossa corrente sanguínea e transformar, né, a situação em uma coisa mais grave. Então, isso que a gente vai ter que aprender a lidar. Tá? Bom, pessoal, nós precisamos entender que nós temos que reconhecer, tá, o animal causador, por isso que eu falo ali quem foi, porque é difícil a gente lidar com sinais e sintomas que são parecidos. Então, alguns tipos de cobras vão ser a mesma evolução. Outras mais agressivas, isso vai depender, nós vamos ver aqui algumas características de cobras diferentes, mas os sinais e sintomas podem aparecer os mesmos. Em alguns locais que vocês forem a fazer o atendimento, os populares lá mataram a cobra, você já consegue identificar qual animal que é. Em alguns casos, a pessoa é picada e esse animal não foi achado. Ela sabe que foi picado por uma cobra porque ela viu, mas não sabe identificar. Então, isso vai ter uma dificuldade bastante grande para nós nesse atendimento, porque os sinais e sintomas vão ser quase os mesmos. Porém, ela vai evoluir e a gente tem que tratar isso com um soro, né, antiofídico, né, ante o veneno que está ali na pessoa, e eu preciso saber qual o veneno que eu tenho que aplicar. Quando eu levo a pessoa para a unidade hospitalar, a primeira coisa que eles vão perguntar é: tem o causador? O que foi? Foi uma picada de cobra. Qual cobra? Então eles vão vão fazer essa pergunta para vocês. Vocês vão ter duas alternativas, né? Em casos que você se deparem com o animal. Levar o animal junto, né? E hoje, assim, pela modernidade que a gente está tendo, nós vamos ter o celular, tira foto do celular, ou se alguém tirou alguma coisa, você consegue levar a foto para que seja identificado qual animal é. Caso não, e esse animal esteja já morto, tudo, você vai juntar ele e vai levar ele junto. Mas, em alguns casos, esse animal está vivo. Mesmo que as pessoas saibam onde ele está, tudo você vai ter que ir lá visualizar. Porém, tome cuidado para não se tornar uma outra vítima. Não tente pegar esse animal se você não tem capacidade de pegar, né? Então, hoje nos facilita muito a questão do celular, de tirar foto, né? E de conseguir identificar, ou até mesmo se você verificar e você conhecer desse animal, você já tem uma conduta para realizar. E alguns casos que vocês vão também se deparar é quando não tem um animal, sabe-se que é uma picada, né? Você vai tratar com sinais e sintomas. É bastante difícil nessa situação. Para isso, vocês vão ter que conhecer um pouquinho das características da sua região. Eu moro no interior. No interior, quais os animais que tem ali, né? Peçonhentos, quais as maiores incidências que estão acontecendo. Então, tudo isso é uma característica boa para você pesquisar e saber de ocorrências de acidente.
tá? Isso é o melhor sinal para vocês lidarem com esses animais, tá? Eu separei algumas coisas para vocês sobre alguns animais. Não dá para se falar de todos, nossa aula seria aqui, né, de biologia e não do atendimento pré-hospitalar, né? Mas essas cobras e esses animais que eu vou passar para vocês, como escorpião, como aranhas e outros, que eles realmente são mais comuns dentro do nosso país, tá? E uma delas que é bastante visualizada e a maioria dos acidentes acontece com a jararaca. Eu fiz uma pesquisa, 90% dos casos ela é a responsável, porque ela é uma cobra que se adapta muito fácil em áreas áridas, né, semiáridos, em regiões secas, mas também ela se adapta a áreas que tem mais umidade, né, e ela consegue procriar e assim ficar naquele local. Tá? Então a gente não pode dizer que ela é de uma região ou de outra. De outra pesquisa que realizei é que 26 mil casos acontecem no Brasil ano, onde 100 evoluem para morte. Porque ainda nesse percentual de 100 mortes, que é um índice considerado alto para o tipo de animal e até porque a gente já tem vários tipos de soro, tudo, a falta de informação e um atendimento mais rápido. Nós não precisamos lidar com uma picada de cobra, né, na correria. Não, a gente precisa ter calma, porém, destreza naquilo que está fazendo e levar para o hospital. Não é para ficar em casa, mas porém, o que acontece é que as pessoas, porque meu avô sabe como que cura, né? Porque eu passo tal tipo de erva e ele vai funcionar. E aí ela demora muito tempo e começa a desencadear outras patologias por causa da intoxicação do veneno e aí é quase irreversível. Então essas cobras, como eu disse para vocês, elas são adaptáveis em qualquer local. E uma das características dela é que ela é normalmente agressiva. Professor, ela vai atacar? Sim, ela ataca. Quando ela se sente ameaçada, ela já vai vir para o ataque e depois ela vai correr. Então, quando a gente fala de animais agressivos, a gente está dizendo isso. Não que ele tenha tendência a tratar a gente como uma presa dele. Ele vai tratar a gente, né, como um predador. E ele vai tentar se defender. Porém, alguns têm um gênio mais forte, ela é uma delas, ela tem a tendência primeiro a brigar e depois sair correndo. Então, ela não foge da briga. Então, por isso, ela é caracterizada com 90% dos casos que acontecem no nosso país. O veneno das jararacas possui forte ação inflamatória e hemorrágica. Então, vocês vão ter uma visualização, tá? Olhem na tela lá, das presas que foram injetadas, né, inoculadas dentro da pele, e ali vai ter o veneno dessa cobra. Então a simatologia que a gente fala, ela se predomina no local. Então a pessoa vai reclamar que ela está sentindo dor naquela região. Porém, em alguns casos, ela vai começar a evoluir. Evoluindo, começa a apresentar inchaço, começa a apresentar o rubor, né, que é a pele ficar mais quente, ficar mais avermelhada, tá? Então, às vezes, pelo tanto do inchaço, vocês não vão conseguir visualizar as entradas da presa. Mas a gente sabe que a pessoa se queixando naquele local vai estar ali. Tá? Então, não necessariamente que você vai chegar lá e vai ter duas entradas de presa, né? Que foi inoculado o veneno. Você às vezes não vai conseguir visualizar isso. Bom, olhem na foto e vocês vão verificar a situação da perna dessa vítima. Aqui já apresenta sinais de uma evolução dela. Então, esse paciente sofreu uma picada, provavelmente na região da perna. Como que eu sei? Porque ali apresenta mais teor de sangue, mais processo necrótico já acontecendo. E uma das características que apresenta dessa cobra é que apresenta bolhas, descamação, hemorragias em regiões afastadas. Então a gente vê aqui hemorragias acontecendo na região aqui da perna, né? E aqui da coxa já aparecendo. A picada não foi ali, porém a picada possivelmente seja na perna e na coxa a gente já está vendo uma ação hemorrágica, tá?
pode evoluir para necrose, a gangrena e perda do membro afetado. Em casos do socorro demorar, de levar esse paciente, né, para o hospital, vai acontecer dele perder esse membro, porque vai aparecer o processo necrótico, necrose, uma vez o tecido, tanto da pele quanto muscular, ele entrar em processo necrótico, é irreversível, a pele não vai se recuperar ali, então às vezes vai ter que amputar esse membro. Em casos extremos, pode ocorrer insuficiência renal aguda ou até a morte. Bom, todos os processos de intoxicação vão afetar os rins diretamente, porque o rim é um filtro, é uma esponja para nós. Então, o que vai acontecer? Ele vai tentar eliminar esse veneno, essa toxina que está no corpo, não pertence, vou tentar eliminar. E aí vai acontecer dele também se sobrecarregar e ele também está passando por um processo, né, de intoxicação dele. Um órgão vital comprometido vai acontecer na morte dessa pessoa. Tá? Fora os outros fatores que também vão contribuir para acelerar esse processo de morte, caso não seja socorrido. Outra cobra bastante interessante, também tem casos no nosso país, são as cascavéis. Elas são consideradas 8% dos acidentes que acontecem, né, que ocorrem, são registrados com ela. Uma característica importante dessa cobra, que é uma cobra que possui um guizo na sua cauda, no final da sua cauda, e ela avisa onde ela está. Acontecem em regiões mais secas, né, em plantações, né, de vegetação alta, tudo. A gente tinha muito registro dessa cobra em canaviais, né, onde as pessoas antigamente ainda cortavam a facão. Hoje tem um maquinário, mas porém ainda, em alguns lugares, ainda são por facão. Então a pessoa abria a mata e ela ia cortando e essa cobra estava escondida ali. E neste caso, ela avisava com um chocalho, porém, a pessoa está ali no trabalho, tudo, fazendo barulho, várias pessoas, acaba não escutando e tinha uma picada dessa cobra. Porém, ela ainda é amiga, uma cobra amiga, avisa, né, que ela está ali. Bom, a ação da cascavel, ela já é uma ação agressiva no veneno. Diferente da jararaca, apesar de ser comum e também ser perigoso, a da cascavel é uma ação neurotóxica. Quando a gente fala de parte neural, a gente está falando de uma situação que afeta o sistema nervoso. Então, a gente tem o sistema nervoso central e o nosso periférico. Essa parte de sistema que controla movimentos do nosso corpo, comanda toda a estrutura. É a nossa máquina funcional. Porém, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em região simpática e parasimpática. Uma que controla automático o que precisa ser feito e outra que eu posso controlar. Vou dar um exemplo. Eu estou levantando as mãos, eu estou mexendo os meus braços, eu estou fazendo uma coisa que eu mesmo posso controlar. Porém, outras coisas eu não consigo. Um exemplo, respirar. Ah, mas o senhor respira, o senhor tá... Não. Se não fosse automático, nós esqueceríamos de respirar. Processo digestivo. A gente colocaria comida para dentro, né? Vou lá, dou uma pratada lá de comida, coloco para dentro e o estômago, seu estômago, agora o senhor tem que trabalhar. Então, nós não seríamos capazes de desenvolver todas essas ações ao mesmo tempo. Controlar o que eu posso controlar e as outras têm que ser automáticas, porque senão eu vou me esquecer de respirar. À noite eu vou dormir, o sistema vai desligar e eu vou esquecer de respirar e acabo morrendo. Então esse sistema automático é responsável por fazer comandos vitais, tá? Então entendam isso. Quando você é picado por uma cobra que tem uma ação neurotóxica, ela começa a afetar esses sistemas. Primeiro afeta os sistemas que são aqueles que eu posso controlar, que não são automáticos. E depois, mais graves, começa a evoluir para o sistema automático e aí a coisa fica bastante séria. Essa é uma característica dessa cobra, tá? Ela é uma cobra que está numa região mais seca, mas pode aparecer também em regiões mais úmidas, dependendo
né, da imigração dessa cobra, e o sistema nervoso ele pode ser comprometido, tá? Aqui eu coloco para vocês, ó, dependendo da quantidade de veneno inoculada, a vítima pode apresentar comprometimento do sistema nervoso nas primeiras 3 horas após o acidente. Então é uma coisa assim que eu tenho tempo de me deslocar com esse paciente, porém as coisas vão ficar graves. A neurotoxicidade é percebida pela face neurotóxica. Quando vocês chegarem e esse paciente já está algumas horas, que foi submetido a algumas horas a essa picada, você já vai pensar o seguinte: vou conversar com a vítima, né, que é o padrão que a gente faz. Se ela apresentar sinais como se ela estivesse embriagada, verifique se não está mesmo, mas o sinal de embriaguez, que é a fala mansa, né, a dificuldade ali de se orientar, tudo, visão dupla e turva, aí você já tem uma ação neurotóxica, já está começando a atingir o sistema nervoso. Então, o quadro clínico pode evoluir para dores musculares, aí é o caso de evolução sistêmica, que a gente chama, tá? Náuseas, mal-estar em geral, urina avermelhada. E em casos mais graves, aí você vai ter uma coloração amarronzada, né, dessa urina, e aí você tem uma insuficiência renal e pode levar à morte. Outra cobra bastante interessante, que é uma cobra daí já de tamanho grande, apesar do índice dela ser menor de ataque, né, a gente tem registros de 1,5% dos atendimentos que são feitos por acidentes ofídicos, tá? A surucucu é uma cobra grande, tá? Ela pode atingir até 4 metros, está em todo o território da América Latina, e uma das situações que a gente tem que entender dessa cobra é que quanto maior o tamanho dela, mais grave é o atendimento, porque quanto maior o tamanho, mais ela consegue gerar veneno. Então, ela vai inocular um veneno maior, tá? É o que eu disse aqui, ó. Devido ao grande porte, a surucucu costuma inocular uma quantidade considerável de veneno na vítima. O maior tamanho dela, maior produção de veneno. Por esse motivo, sempre vão considerar atendimentos com surucucu acidentes graves, tá? Olha a ação que acontece. Vai apresentar dor no local, inchaço, hemorragias, podem evoluir para necrose, a gangrena, abscessos, perda do membro afetado e a morte, claro. Porém, vejam que elas se semelham às outras cobras. Essas são situações características desta cobra também. Além das manifestações locais, costumam ocorrer, aí já diferencia um pouco, cólica abdominal intensa, a pessoa sentir muita dor na barriga, diminuição dos batimentos cardíacos. Então, quando você vai fazer ali o atendimento, que você vai ver os sinais vitais, né, aferir os sinais, vai ver frequência respiratória, frequência cardíaca, né, nível de consciência dessa pessoa, tá? Queda da pressão arterial, PA baixa, então, e diarreia. Corre com essa vítima porque ela está apresentando sinais de evolução e rápido, tá? Assim como nos acidentes botrópicos, tá? Pode ocorrer sangramento em locais distantes, lá da primeira cobra, tá? Do local da picada. Então, às vezes, a picada não foi nem na região ali da mão, como está na foto, tá? E já começou a aparecer processo necrótico em outras regiões, porque está em um processo de hemorragia, tá extravasando sangue. Então você tem que cuidar bastante disso. Pode ou não haver marcas de presas no local da picada. Todas elas vão apresentar edema, vão apresentar que é um inchaço, e você às vezes vai ter dificuldade em saber aonde está o local. A pessoa vai se queixar onde ela está sentindo a dor. Verifica visualmente e vai fazer o tratamento ali. Porém, às vezes você não acha o foco. E aí você vai ter que, por exemplo, se for uma picada no braço, né, fazer uma limpeza mais acentuada em todo o braço, deixe só naquele local, quando é visível, é fácil. Agora, quando não, precisa de um atendimento diferenciado. Bom, as outras cobras que a gente tem, e uma das características delas, é essa coral. Eu falo, né, no plural dela porque são duas cobras que têm as mesmas características, porém, uma é considerada falsa e outra é considerada verdadeira. Então ela já tem assim um índice menor de acontecimento no país, né? Porém ela é muito perigosa.
Tá? As corais estão presentes em todo o território brasileiro. Costumam apresentar anéis coloridos pelo corpo, preto e branco, vermelho ou amarelo, né? Igual está na imagem aqui. Como é difícil a diferenciação entre as corais falsas e a verdadeira, todas as serpentes com anéis coloridos pelo corpo devem ser consideradas perigosas. O que quer dizer isso? Se eu não sei se é falso ou se é verdadeiro, trata como verdadeiro. Então, se a pessoa se queixou, ela falou assim, eu fui picada por uma cobra, ela era uma cobra coral, né? Ou até mesmo você identificando o animal e você não sabe se ele é verdadeiro ou não, você vai tratar a pessoa como um sintoma verdadeiro. Essas serpentes não são agressivas. Então, quer dizer, ela não tem a tendência a atacar, ela tem a tendência a fugir. Primeiro ela foge. E o aparelho inoculador dela, de veneno, é dotado de presas pequenas. Diferente das outras serpentes, aquelas, as suas presas assim, maiores, essa é bem menorzinha. Tá? Então não foi feito para picar, mas sim para morder a vítima dela. Né? Então ela tem a tendência a ter os dentes mais serralhados e também ter as presas menores. Então, o que isso quer dizer? Que caso ela fira uma pessoa, dependendo do local onde ela picou, ela demora mais tempo para cair na corrente sanguínea, porque não é profundo, é mais superficial. Então, a maior parte dos poucos acidentes, são 0,5, tá? Acontece por causa da manipulação desse animal. Por, às vezes, as pessoas até acharem que esse animal é a cobra falsa, é uma cobra coral falsa, e vai mexer nela tudo, e ela faz a sua picada. Tá certo? Bom, como a gente disse, todos os atendimentos devem ser atendidos como grave, porque eu não vou ficar querendo saber se vai ser uma cobra falsa ou verdadeira. Trata como grave, corre esse paciente para o hospital. Tá? E pode, né, aqui, ó, pois o veneno é potente e o quadro evolui para poucos minutos. Apesar de ser superficial, ele é bastante potente, então eu vou ter aí um problema bastante sério. Por quê? O que ocorre? Sistema nervoso central comprometido e sistema respiratório. Mas, professor, sistema respiratório, né, é comandado pelo sistema nervoso. Não vai ser afetado? Sim, vai ser afetado. Porém, em outros venenos, atinge primeiro o sistema nervoso para depois comprometer o sistema respiratório. Nesse caso, essa cobra, com a potência da toxina dela, ela consegue, injetando seu veneno, ela consegue atacar os dois sistemas ao mesmo tempo. Então, a pessoa vai ter já o sinal do sintoma do processo respiratório sendo comprometido e o sistema nervoso. Então, é uma cobra que eu tenho que ter respeito e saber que eu tenho que correr com essa vítima. Bom, outros sinais que apresenta, tá? A pessoa vai te dando informações. Um exemplo, eu cheguei lá, estou lidando com essa cobra, e essa cobra, lidando com o acidente dessa cobra, e vou fazendo as perguntas para a vítima. O que está acontecendo, tudo para eu saber qual é o nível de evolução dela. Então eu vou lá. Tá com dificuldade de alguma coisa? Ela vai falar para você, ó, estou com dificuldade de abrir os olhos. Opa, já é uma tensão. Faces neurotóxicas, tá? Semelhantes da outra cobra. Então, neurotóxica pode apresentar o quê? A primeira, aquela sensação de embriaguez, visão dupla, né? Turva, que não conhece a claridade, fica tudo sem um contraste, tudo, a pessoa vai falar dessa forma para vocês. Vai falar que está sentindo dificuldade de respirar, que é a dispneia, diminuição da força muscular, começa-se então, por estar com um comprometimento neurotóxico, o sistema muscular vai começar, a pessoa vai reclamar dele, que está com dor, uma mialgia ali. E não fica nem em pé essa pessoa. Dificuldades de deglutir, até para engolir a própria saliva, ela vai sentir dificuldade. E em casos daí mais graves, a insuficiência respiratória aguda, podendo evoluir para asfixia e morte, né? A pessoa para de respirar. Porque ali nós já temos um comprometimento muscular, já começou a se atacar os músculos. E um dos músculos que nós temos são os respiratórios.
né? Ajuda o pulmão, então eu tenho os arcos costais, tenho os músculos respiratórios, tenho a face diafragmática, tudo que ajuda ali na hora de expandir. E nesse caso, estando comprometido por causa dessa toxina, eu vou ter uma dificuldade de tratar esse paciente, porque ele não consegue respirar. Agora, acidentes envolvendo outros tipos de serpente que a gente fala que não é peçonhentas. Serpentes classificadas como não peçonhenta possuem, na verdade, glândulas produtoras de veneno, mas não possuem mecanismos eficazes de inocular toxina, tá certo? O quadro clínico costuma ser apenas um quadro inflamatório no local. As serpentes de destaque, né, nesse grupo eu peguei duas aqui para passar para vocês, que é a cobra verde e a mussurana. Então essas são as características dessa cobra. Grandes serpentes também, tá? Como as nossas sucuris e jiboias, apesar de não peçonhentas, são dotadas de grande força muscular. É uma característica de acidente que vocês vão pegar. Não é animal peçonhento, não conseguem injetar o veneno, porém vocês vão pegar acidentes assim, por isso que eu achei interessante colocar como uma fonte de informação. Pode ocasionar acidentes fatais por constrição, quando a serpente se enrola na vítima e ela vai asfixiar essa vítima e vai fazer fratura, dependendo do tamanho da cobra. Tem casos e relatos que uma cobra, uma sucuri, em pasto, ela pegou o boi e ela se enrola no boi e ela derruba, né, porque ela tem uma força muscular muito grande e ela vai quebrando os ossos e vai asfixiando esse animal até ele morrer. Ela quer comer e ela tem um grande porte para isso, né? Então essa vítima ela é apertada até a morte e entra o sistema circular nosso entra em processo de colapso, porque pressionando não passa a circulação e automaticamente a gente tem um problema aí circulatório. O que eu tenho que entender na hora da minha atenção para os animais que não são peçonhentos? Então o importante é salientar, toda serpente possui dente, tá? Nesse caso, o que vocês vão ter? Um acidente traumático. Todos são. Tudo que vem externo para interno no corpo é chamado de trauma. Tá? Então, nesse caso, vocês vão ter que lidar com a situação deste trauma. E que vai aparecer o quê? Um quadro inflamatório, um quadro de infecção. Caso não aconteça o que eu falei para vocês. Por exemplo, uma sucuri, né, pegou lá uma criança e nessa situação ela se enrolou, às vezes pode ter fratura, pode ter outros comprometimentos. Mas na maioria dos casos, vocês vão pegar a situação assim, região inflamada e infeccionada. Leva essa pessoa para ser tratada, porque vai ter que ser administrado antibióticos, né, e cuidar daquela inflamação e fazer os curativos necessários. Então, a gente vai ter que cuidar dela dessa forma. Esse protocolo eu quero que vocês anotem, e esse protocolo vai ser usado para qualquer tipo de atendimento a animais peçonhentos. Por que eu quero que vocês entendam e friso isso? Porque é aqui que está a desmistificação do que era cultural. Tá? Vamos lá. Condutas no caso de acidentes com serpentes devem ser adotadas o quê? Mantenha a vítima em repouso absoluto, evitando correr ou deambular. Até o andar ali, o deambular é o andar. Esse andar já é um problema. Se aumentar a minha frequência, então conforme eu vou andando, que eu vou me gesticulando, igual eu estou fazendo aqui com a aula com vocês, eu estou forçando o meu sistema circulatório a trabalhar. Então você vai ter um processo de intoxicação cada vez mais rápido. Então, vítima, repouso. Bota ela deitadinha, isso até esperar o socorro. Se você for o socorro, mantenha ela deitadinha, põe dentro da ambulância e vai com ela para o hospital. Lave a ferida com água e sabão. Não coloque qualquer substância no local da ferida, principalmente fumo, café, esterco. Tem uns casos que eu ouvi de urina, ervas, qualquer coisa em cima. Não se põe nada. Tá? Então você vai encontrar às vezes a pessoa já com pó de café, porque acha que vai absorver o veneno. Eu já peguei casos de ervas, porque a erva no álcool vai ajudar a dissolver o veneno, fumo curtido também no álcool. Era o que nós tínhamos isso no processo rural.
né, que os antigos lidavam com essa situação por não conhecer. Hoje a gente considera errado porque eu preciso que aquele local esteja limpo, sem bactérias, porque eu já tenho a bactéria que eu vou ter que lidar do próprio animal. Tem um veneno para cuidar. Então, para que eu vou complicar mais colocando essas substâncias que vai prejudicar, primeiro, a minha identificação, a evolução, às vezes vai até potencializar a ação. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado. Então, vocês vão orientar familiares, vão orientar todas as pessoas que perguntarem isso para você, não se põe. Lava. Água e sabão, pronto. Ah, mas eu socorrista, vou levar a pessoa lá? Não, não precisa. Isso aí você faz a asepsia dentro da ambulância. E caso não for atrasar o atendimento, né, a pessoa até mesmo já lavou, ou você orienta para que ela lave o local. Ou, se não, em casos mais graves, põe dentro da ambulância, leva esse paciente fazendo asepsia. Normal. Não faça torniquete. Grande erro cometido na antiguidade. Do que era pensado da seguinte forma. Eu realizando o torniquete, eu coloco lá uma fita ou qualquer coisa que seja, uma cinta, e pressiono para que o veneno não se espalhe. Era isso que se falava. O veneno não vai se espalhar, o veneno não vai matar a pessoa, porque está ali concentrado, a gente está segurando o veneno. Agora, conhecendo um pouquinho de anatomia e de sistema circulatório, nós possuímos veias e artérias que são profundas. E não vai impedir que esse veneno passe para a corrente sanguínea e que passe para o restante do corpo. Não vai minimizar em nada. Não faça torniquete, por quê? Além de você concentrar uma quantidade de veneno, você está prendendo essa circulação, né? A gente fala que você faz a estenose do membro, não vai passar a circulação para cá e essa pessoa vai perder o membro que está, né? Pode ser a perna, pode ser os braços. Então, você está prejudicando ela e não está salvando ela do veneno, porque o veneno vai continuar na corrente, tá? Vai ter canais que vão passar, então o torniquete não é oficialmente falar assim, não, ele consegue parar o veneno, porque daí seria ótimo, né? Melhor perder um braço do que morrer. Não, a pessoa vai ter o comprometimento do braço e ainda ter o comprometimento do veneno que vai estar no organismo. Outra coisa, sucção e incisão. Quase junto, que era uma situação que ocorria. A pessoa cortar o local, tem uns que faziam cruzes assim no local onde estava, porque era o que eles aprendiam, né? Não se faz incisão nenhuma, até porque você está contaminando e trazendo mais um ambiente externo para interno e vai prejudicar esse paciente. E sucção, você não vai conseguir puxar e fazer a retirada deste veneno. Usou-se muito disso, conhecimento popular médico, melhor dizendo. Então, viu que não tinha mais benefício ou que, na verdade, o benefício não é o esperado e hoje você gera vários tipos de contaminação. Você não sabe qual é a procedência, às vezes, daquela pessoa, se ela está com uma doença transmissível, e aí você vai colocar sua boca, fora as bactérias que você tem na sua boca, para dentro da pele da pessoa. Então não adianta. Então não faz sucção e não faz incisão. Ou curativos oclusivos no local da picada. Oclusivo é escondido, tampar. Tá? Então você não vai fazer isso. Mantenha a vítima sempre hidratada. Se eu tenho um processo de comprometimento renal, eu tenho que fazer um processo de hidratação, porque os rins estão sobrecarregados. Retire anéis, bracelete e outros itens que estejam em extremidade afetada. Retirar a aliança, retirar pulseiras, isso porque vou ter um processo de edema, que é um aumento, um inchaço. E em casos extremos, né, o anel, um anel, uma aliança ali, ele se torna um torniquete. E aí a pessoa acaba perdendo o membro, porque não por causa da picada, mas por causa do torniquete que foi feito naquele membro, tá? Monitore os sinais vitais, temperatura, frequência respiratória, nível de consciência, a pressão arterial, tudo vocês vão ali utilizar como método de evolução, né, de avaliar a evolução daquela vítima. Então vocês vão monitorar os sinais de vida dela.
previna ou trate, né, o estado de choque desse paciente. Em casos, né, você pode falar do choque emocional e em outros processos de choques hemorrágicos, assim, que você vai fazer compressão, tudo, mas o que mais vai ter é o atendimento que você vai ter que fazer psicológico com essa vítima, acalmá-la, né, porque ela está assustada, e tratar esse choque, tá? Mais o emocional do que o físico. Tente capturar o animal causador do acidente, isso nós já falamos, né? Só se você conseguir, tiver capacidade de fazer, ou usa tecnologia, né? Tira uma foto do animal e leva para saber qual que é o atendimento. Transporte a vítima urgentemente para um posto de saúde. Claro, um posto. Você vai fazer a regulagem com o médico e você vai falar para onde eu vou, né? Então tem alguns locais que tem postos de saúde que possuem soros ofídicos, né? Principalmente quando já é monitorada a região, ou leva para um hospital de referência para esse tipo de atendimento, caso disponível na mesma cidade, né? Aí a gente tem a situação de ter o posto de saúde, às vezes ele não tem todos os soros, mas você vai deslocar com esse paciente, né, para um hospital mais habilitado para vítimas de animais peçonhentos. Lembrando, não esqueçam esse protocolo. Esse protocolo vai servir para todos os animais. Aí vamos falar um pouquinho de aranhas. Bem rápido, eu não vou me atentar com vocês. A característica dela tem uma foto aqui do lado para vocês verificarem. Vocês vão ler aqui, né? Que, por exemplo, a aranha armadeira, ela tem uma característica, né? De, né, a cor acinzentada ou amarelada. Tem manchas preto, laranja e marrom e assim por diante, todas as outras. Porém, a gente tem que conhecer alguns hábitos e os locais que elas ficam, né? Hábitos noturnos. Tá? Não vive em teias e apresenta um comportamento bastante agressivo. É aquela lá, ela entra na briga para depois ela fugir, né? Então ela é uma aranha já diferenciada. Casos de picada predomina as manifestações locais, então vai se queixar do local da picada, dor imediata e sintomas mais frequentes, sua intensidade é variável, depende muito do paciente também. Tem paciente que vai reclamar de muita dor e de pouca dor, né? Cada um tem como saber a dor que sente, né? Você tem que respeitar essa parte. Podemos irradiar-se até a raiz do membro acometido. É quando é picado em uma região e ele começa todo o membro ser afetado, né? A gente fala que é uma dor irradiada. Outras manifestações são edema, que é um inchaço, eritema, vermelhidão, parestesia, que é o formigamento, a pessoa vai falar que está formigando, e sudorese no local. O local onde foi picado começa a ficar mais brilhoso, tudo você vê que é um tipo de suor. Tá? Então, onde pode ser visualizadas as marcas dos dois pontinhos, né, da inoculação dela? Aí você consegue identificar. Em casos graves podem ocorrer arritmia cardíaca, hipotensão, lembre-se de hiper e de hipo, hiper aumento, hipo baixo, né? Então hipotensão relacionado à pressão arterial, tá? Vômito, diarreia, o priapismo, que é a ereção do pênis sem a vontade sexual, pode acontecer, e o edema pulmonar e até a morte. Então é uma aranha bem arretada, além de briguenta, ela pode ocasionar bastante estrago. A aranha marrom é mais comum para nossa área, né? A gente vai pegar mais casos com aranha marrom, e uma aranha também grave, porém ela não é uma aranha agressiva, né? Ela é uma aranha que ela tem uma característica de estar em locais escuros, né, úmidos, assim, ou porém que dê proteção, que ela se sinta protegida. Então a gente vai ter lá nos tijolos, lá no quintal da casa, nas telhas, materiais que há tempo não se mexe e que está exposto, né, de alguma forma. E tem casos também que até dentro do próprio guarda-roupa a gente vai encontrar, né, dependendo, você coloca lá tua roupa de inverno, deixa guardado lá, o verão, passou primavera, passou verão, passou outono, chegou o inverno, aí você resolveu tirar ela. E na hora que você vai tirar e colocar, aí você sente aquela picada. Por quê? Porque você não sacudiu, né? E ela viu que ali é um local que não é mexido, bem tranquilo para ela, ela ficou ali. Bom, a característica dela que
que é problemática, tá? Dos sinais e sintomas que ela provoca depois. Porque ela vai provocar, eu até baixei essa foto para vocês visualizarem dessa forma, tá? A evolução da picada dessa aranha acontece às vezes bem depois, dias depois, né? Então, a picada é quase sempre imperceptível, tá? E com sinais e sintomas tardios, lembre-se disso, tá? Então, esse motivo é a aranha de maior importância médica no Brasil. A apresentação do quadro clínico se inicia no edema, né, com eritema, semelhantes a um quadro alérgico. Vamos ver a foto ali, ó. Vocês podem ver no dedo da pessoa, ela simplesmente está avermelhado, às vezes aparece um pouquinho inchado, porém, no terceiro dia da picada, ela está apresentando uma vermelhidão, o que você pensa? É alergia, e era, na verdade, uma picada. Evoluir de foco para focos hemorrágicos e a necrose. Aí vem a evolução, olha as fotos. Começa a ficar cada vez mais vermelho, começa a fazer edema, né, um inchaço maior, e aí começa já a aparecer processos necróticos. E aí no 9º dia e no 10º, olha para vocês verem, essa parte aqui da estrutura vai ser retirada tudo, porque é necrose, né, retira-se essa parte necrótica e às vezes até perde o membro. A outra evolução que nós temos da aranha marrom, tá, fora o comprometimento cutâneo, a vítima vai apresentar quadros de evolução também. Ali a gente viu a mão, tudo, um caso localizado. Porém, ela pode apresentar a anemia, tá, a icterícia, a hemoglobinúria, tá? Que é a urina avermelhada e em decorrência da hemólise intravascular. Hemólise é quando a pessoa tem a destruição das hemácias. Hemácias são os glóbulos vermelhos que a gente tem no nosso sangue. E nesses casos mais graves podem evoluir para insuficiência renal e a morte. Tá, okay? Bom, nós temos um caso da viúva negra, a flamenguinha, conhecida como flamenguinha. Ela características, né, mais escura, tudo, com o abdômen avermelhado, e também a gente vai ter elas em outras colorações. Ela aparece assim em áreas que tem grama, áreas, né, de arbustos e alguns hábitos domiciliares. Não tem a tendência a ser agressiva, porém quando comprimida também ela vai tentar se defender. Bom, as características dela de acidentes, né, que ocorrem com ela, vocês vão ter a reclamação do paciente, da vítima, dizendo que no local está doendo, como se fosse uma agulhada, né, uma alfinetada assim dentro da pele, e vai apresentar como se ela fosse queimada. Então a pessoa vai reclamar como se fosse uma dor de queimado. Então você vai já associar a esse tipo de aranha, tá? E em alguns casos, tá, pode apresentar as bolhas e o infartamento ganglionar, que é a íngua. Sobre aranhas, a gente pode falar delas num geral também, então por isso eu deixei aquelas duas, né, mais específicas para vocês, né, da flamenguinha, né, que é a viúva negra, e da marrom, que são as mais comuns, e da armadeira, que já é uma aranha mais agressiva, mas aí falando no geral, como todas as outras, tá? Nós temos que entender assim, todas as aranhas possuem glândulas também de veneno, tá? Elas produzem veneno. Ah, mas aquela produz veneno também. Só que, porém, né, todavia, como a gente sempre fala, né, algumas têm a capacidade de inocular esse veneno, outras não. Outras possuem, às vezes, pouca quantidade de veneno que não vai afetar a vida da pessoa, não vai sentir, às vezes, no máximo, uma irritação e normal, segue a vida, não vai precisar ser atendido, né, em um ambiente hospitalar. A maioria. Porém, aquelas que eu citei, elas merecem respeito e aí precisa levar a pessoa para a área hospitalar. Outras aranhas, que às vezes por causa do tamanho a gente sente medo delas, tá? As caranguejeiras, né? Ou tarântulas, né? Que são aquelas aranhas grandes, peludas, tudo. E nesse caso, elas também injetam veneno, porém não tem um poder assim mais grave, não é relatado
né, com uma coisa mais grave, né, mas tem a reação alérgica que ela é toda peluda, né, a gente vê lá, então essas cerdas são urticantes, que a gente chama, que são cerdas que causam irritação e coceira. Então a pessoa, né, se tem no rosto, se tem alguma coisa, vai se queixar mais por causa disso do que da própria picada, tá? Então entendam isso. Qual é a conduta que eu vou tomar para o cuidado das aranhas? O mesmo do que você faz com os atendimentos ofídicos. Então, você vai utilizar o mesmo protocolo, aquele lá que a gente viu. Põe o paciente deitado em repouso, lava o local da onde aconteceu o acidente, monitora sinais vitais, não faz nenhum tipo de incisão ou qualquer coisa, ou passa algum produto, né, que pode se tornar abrasivo, né, ou até piorar o estado, e encaminha essa pessoa para o hospital. Esse é o canal que vocês têm que, o caminho que vocês têm que seguir, né? O escorpião, ele já tem uma característica, né, importante, porque são venenosos, a sua maioria, e os mais comuns que nós temos aqui, que é o de tronco marrom, né? Ele tem a parte marronzada, mais amarelado, e temos um de tronco mais preto, tá? Esses dois cidadãos aqui, eles são os mais comuns na nossa região, na região sul, tá? Eu coloquei aqui só como uma observação, no norte e na região nordeste, eles têm outros tipos de escorpiões e aí vai variar o tratamento, tá? Dependendo da sua letalidade, né? Mas o cidadão aqui, né? Esse de corpo amarronzado, tudo, ele além de ser o mais comum na nossa região, né? Eles são mais graves, tá? Então ele pode, né? Procriam também bastante, tá? E a identificação do local da picada é bastante difícil. Na verdade, de escorpião é difícil porque é um bicho mais rasteiro, né? E a ferroada dele, ele ferroa e vaza, né? Então ele não vai ficar ali esperando. Então é um bicho mais ágil, né? Ele só se arma, só tenta quando ele vai se sentir ameaçado, tá? E aí, por que de difícil acesso, né? Porque também vai apresentar lá o edema, hiperetermia, tudo, que é vermelhidão, e às vezes vai parecer simplesmente uma picada de um inseto, né? De uma picada de uma formiga, então é difícil às vezes identificar. Claro, a dor é mais intensa, não podemos falar, mas assim, visualmente, quando a pessoa reclama para você, você vai olhar e vai falar, é uma picada de uma formiga, né? E na verdade é de um escorpião, né? Ela vai reclamar da dor intensa, como eu disse, né? Principal característica do acidente escorpiônico, tá? Pode ser acompanhado por parestesia, a pessoa reclamar que no local ela está sentindo formigar, tá? Então já começa a acender um alerta ali para mim. Outras coisas que acontecem que a maioria dos escorpiões, quando picado, ainda possivelmente você vai lá, recebe o atendimento médico, né? Leva o paciente para isso, porém não vai ocasionar sérios problemas. Dependendo do seu porte físico e dependendo do tanto de veneno que foi inoculado. Então, em crianças, a gente já considera, né, um atendimento tem que ser um atendimento mais ágil, porque ali entre 2 ou 3 horas eu já vou ter evolução, até porque a criança tem um porte menor, né, e vou ter uma evolução maior. Quais são ali? Ela pode apresentar sudorese intensa, náuseas, vômitos, cialorreia, que é o excesso da saliva, né, dores abdominais, diarreia, arritmia cardíaca, alteração na pressão arterial, que é um aumento ou diminuição, aí nesse caso não é só a hipotensão, pode aumentar a pressão, dispneia, edema pulmonar, insuficiência cardíaca e choque, podendo chegar ao óbito. Mas pode acontecer do adulto? Claro que pode, né? Mas a criança a gente tem que ter uma atenção por causa do porte físico da criança, tá? Bom, pessoal, aí vocês podem ver pela imagem, eu tentei ampliar para vocês, né, a imagem, para que vocês analisem como que fica uma picada de um escorpião, então, às vezes confundida com de um inseto inofensivo. Qual é a ação que vocês vão tomar? Idêntica à dos ofídicos, mesma coisa, o protocolo não vai mudar. Bom,
Outros acidentes que daí a gente considera graves, né, e de atenção médica são os das abelhas, né, vespas, marimbondos, alguns tipos de formiga, tá, que a gente tem que tomar bastante cuidado. Nesse caso, elas possuem os ferrões. Então, esses ferrões, ali tem toxina, veneno ali dela, e ela vai gerar um mal para o ser humano, tá? Nos casos da abelha, né, a gente vai falar o seguinte: as reações são alérgicas, tendem a ocorrer, né, preferencialmente em adultos e nos indivíduos profissionalmente expostos, para quem mexe ou trabalha com o caso, tá? Relato de acidentes graves e de mortes pela picada das abelhas africanizadas, são consequência de maior agressividade dessa espécie, tá? Ataques maciços. Por quê? A característica dela é isso, ela não ataca sozinha. Aí já é uma abelha agressiva, tá? Ela se sentiu ameaçada, às vezes até por você passar perto dela, ela vem para cima de você. Ela é pequenininha, mas ela vai ser arretada, ela vai brigar, tá? Então, e ela vai chamar a galera junto, que é pior, né? Porque daí vem um monte de abelhas, né, para a vítima. No caso de picadas simples, né, que a gente fala de uma ou duas, três picadas ali, você vai ver igual tá o olhinho dessa guria, né, inchado, vai estar com edema, né, que é um inchaço, vai estar com vermelhidão, né, o eritema, né, e dor, né, vai apresentar bastante dor. O quadro local costuma predominar em pessoas que receberam até 100 picadas, né. Professor, mas aguenta 100 picadas? Aguenta, o ser humano aguenta, depende. Ele não pode ter outros comprometimentos no corpo, outras morbidades, tá? Então, é uma pessoa que já tem insuficiência renal, é uma pessoa que já, né, insuficiência respiratória, tudo isso tem que ser analisado. A gente fala do adulto saudável, até 100 picadas vai ser essa situação. É inchaço, muita dor e vermelhidão, tá? Sendo que em criança, algumas dezenas, até pelo porte físico ser menor, né, vai acontecer a reação sistêmica, que são coceira, nós vamos ter vermelhidão no local, calor generalizado, pequenas bolhas, a hipotensão, que é a queda da pressão arterial, né? A taquicardia, a cefaleia, que é a dor de cabeça mais intensa, mas também por muita dor que sente, né? As náuseas, vômito, né? Cólicas abdominais e broncoespasmo, tá? E o quadro pode evoluir, deixei separado aqui, para choque, tá? E insuficiência respiratória aguda. Então, as picadas de abelha são picadas sérias, né? Ainda mais quando é enxame, nós temos que ter uma atenção e às vezes o atendimento tem que ser cada vez mais rápido, tá? Então é um enxame, a pessoa foi picada, tem que se deslocar rápido com ela. Aí a gente viu ali que num enxame, né, dessas abelhas, né, e causa esse envenenamento, aí vai gerar outras manifestações também, as descritas que a gente já passou, porém vai ficando pior, tá? Então eu tenho a hemólise intravascular, que é a destruição das hemácias, tá? A rabdomiólise, que daí é a destruição da fibra muscular, tá? Alteração neurológicas, como torpor e coma. Torpor é quando a pessoa sente tão um mal-estar que ela não consegue, ela começa a ficar, ela não consegue sentir sensibilidade, ela não consegue mexer os braços e a mão e nada mais, e então ela pode evoluir para coma, tá? A hipotensão arterial, que é a queda da pressão, oligúria e anúria, tá? São pouca produção de urina, a pessoa vai fazer menos xixi ou até não fazer xixi. O rim tá sobrecarregado ali, então pode ter essa causa, então não está filtrando. Insuficiência renal aguda, no caso, vai evoluir para isso e a pessoa também pode morrer, tá? Bom, estima-se que acidente com mais de 500 picadas é quase impossível da pessoa sobreviver, pelo efeito tóxico que tem, né? E em alguns casos, uma picada pode ocasionar a morte da pessoa, que é quando a gente é alérgico. Por exemplo, eu sou alérgico, eu não posso receber picada de abelha, de marimbondo. E esse caso, o que acontece? Ela se potencializa na picada, esse veneno, e aonde pode ter afechamento da glote, tá? E choque anafilático.
Então tem que andar ali, exemplo, no meu caso, eu ando com um corticoide sempre presente, né, no veículo, tudo. Quem é alérgico sabe dos problemas que ocorrem e aquilo que mais o prejudica. Então tem que ficar atento e ter um corticoide, né, ou quando você chegar no atendimento já com a regulagem que a pessoa é alérgica, e já injetando, né, colocando o corticoide para funcionar, para que a pessoa não sinta, a gente sente fechar, que você não consegue respirar, então isso ela vai se queixar. Todo alérgico vai se queixar que está tendo falta de ar e sem conseguir respirar. Tá? A conduta, no caso, é o mesmo que vocês vão fazer nos ofídicos. Igual. Vai atender, vai deixar a pessoa mais calminha, tudo. A única diferença que vocês vão realizar é que, em caso de você for retirar, né, fazer a retirada dos ferrões, não se pinça ele, não se vai puxando. Você vai fazer por raspagem e não por pinçamento, porque vai liberar mais veneno. Então a pessoa vai ter mais problema. Então se faz raspagem do local. Vou ser breve na parte das lagartas, tá? É bonita quando é borboleta, quando é mariposa, tudo. Porém, quando ela é lagarta, ela tem as cerdas urticantes, vai gerar uma coceira bastante grande. Uma em específico que eu deixei, né, relatado aqui para vocês é essa chamada lonomia. Tá? Essa a gente tem que tomar cuidado porque ela pode desencadear síndromes hemorrágicas. Ela é bastante perigosa, tá? Então, o que acontece? Após o período que pode variar de até de 48 horas, instala-se um quadro de discresia sanguínea, tá? O sangue não coagula. O sangue começa a perder as propriedades de coagulação. Então, pode apresentar, né, alterações de funções de composição do sangue, é isso, não coagular, acompanha ou não as manifestações hemorrágicas, tá, pode acontecer, e pode aparecer, né, nesse caso, de 8 até 72 horas após o contato. Equimoses, que são aquelas manchas, tá, na pele, né, que o sangue está extravasando nela, podem ser encontrados também. Então, essa é uma característica. Tá? E diversos lugares do corpo, tá? Podendo chegar a sufusões hemorrágicas, que é isso, tá? De grandes dimensões, vai extravasando o sangue, tá? E hematomas de aparecimento espontâneo, ou provocados por um trauma ou lesões cicatrizadas, hemorragias de cavidades como mucosas, a gengiva, tá? A pessoa começa a sangrar por tudo, gente. Né? Em casos mais graves de intoxicação por ela, sangra a boca, vai sangrar nariz. Às vezes, feridinhas que vocês têm vai começar a fazer o sangramento, porque o corpo não tem mais plaquetas ali, é destruído, né, nesse processo, por causa da toxina, a formação do coágulo. Então, onde tiver lá, onde ia formar a casquinha do machucado, começa a sangrar, né? A boca, nariz, começa a ter esse extravasamento de sangue. Então é bem grave, tá? Pode apresentar também vômito, diarreia, sanguinolentos, né? Hematúria macroscópica, urina no sangue, a macroscópica é aquela que a gente pode visualizar, sangramentos de feridas recentes, hemorragias intraarticulares, abdominais, pulmonares, glandulares, tá? Tireoide e a da saliva, e hemorragias cerebrais. Né? A pessoa ela começa a sangrar por todos os cantos do corpo, tá? Então ela é bastante grave, essa lagarta. Temos que tomar cuidado. Qual é a conduta que vai se realizar? Mesma do ofídico, tá? Não vai mudar o protocolo. E a única coisa que você pode fazer, caso não atrase o atendimento, né, é que você vê aqui que essas cerdas delas aqui, às vezes pode você visualizar na pele da pessoa e você pode fazer a retirada. Claro que você não vai fazer com a sua mão, né, vai estar calçado com luva, tudo, né, e vai sempre com proteção. E estamos encerrando, esse é o último. Eu gostei de puxar essa parte do ictismo, porque áreas litorâneas, que o Brasil é regido por uma grande área bastante extensa, né, litorânea, então a gente tem que tomar a atenção.
Tá? Acidentes provocados por peixes marinhos, aí num processo de intoxicação, tá? Que a gente pode ter, e também um acidente mais, é a que a gente chama de acidente ativo, né? Acidente passivo é quando a gente vai ingerir um animal, nesse caso marinho, que ele tem toxinas, veneno, e aí você vai de dentro para fora, tá? Então é um problema, é o passivo. E de fora para dentro é quando a gente faz o contato com esses animais, tá? Que daí ele tem ferrões ali que ele pode transmitir e inocular o seu veneno, ou em casos igual a gente tem os acidentes passivos. Nesses acidentes ocorrem problemas na função neurológica, que vai aparecer poucas horas depois, e temos paciente que quando ele se queixa lá de sensações de formigamento na face, dos lábios, dedos das mãos e pés, fraqueza muscular, mialgias, que é as dores no músculo, vertigem, as insônias, tá? Dificuldade de marcha e distúrbio visual. Isso é um caso de intoxicação por envenenamento ocasionado pelos peixes, tá? Ou pela parte marinha. A evolução do quadro pode levar a convulsões, dispneia, parada respiratória e morte, que pode ocorrer nas primeiras 24 horas. Então, é bem grave, tem que correr com esse paciente, certo? Sintomas gastrointestinais se instalam logo após a manifestação neurológica, né? Já começa a ter um desequilíbrio ali, que daí a pessoa já começa a sentir as náuseas, vai vomitar, né? Vai ter dor abdominal e até ter diarreia. Então é um quadro de intoxicação. A recuperação clínica, né, por envenenamento de peixes pode demorar de semanas a meses para a gente conseguir controlar. Então essa pessoa vai para o hospital e vai ter que ser hidratada, vai ter que fazer lavagem, é bastante complicadinho, tá? Os acidentes ativos já são menos graves do que o passivo, né? Mas ele é traumático, é aquilo que vem de fora para dentro. Então a gente fala de acidentes com arraia, com ouriços, com os bagres, né? Que tem aquelas as nadadeiras que, né, são verdadeiros ferrões, né? No caso das águas vivas que eu falei para vocês, que elas, né, jogam toxinas na pele e aquilo ali, né, a pessoa sente uma queimadura grande e uma dor intensa. Então, o que vamos fazer? Eritema, né? ALT, a gente vai ver o eritema, o edema, que são regionais, bem parecido, tá? A dor bastante grande também. Em caso acomete, né, o membro que foi atingido foi o membro que foi ferroado, ou que teve o toque das águas vivas e assim por diante, tá? E aí vai aparecer algumas infecções bacterianas que a gente tem que considerar, secundárias, que pode acontecer até depois, né? E aí temos as manifestações gerais como fraqueza, sudorese, náuseas, vômitos, vertigens, né? A hipotensão e o choque e até a morte. Não deixa de ser perigoso, tá? Mas são os mesmos casos que a gente tem nos outros e que a gente já sabe que é aquático, então é mais fácil de se tratar ali, né? Porque daí você já sabe a causa e o causador. Leva já esse paciente para o hospital. Conduta, vocês vão realizar a mesma conduta, não vai mudar, então verifica caso a caso, isso é para todos, tá? Cada caso vocês vão determinar, na verdade, qual a melhor opção ali para vocês atender. O protocolo não vai mudar, né? Vocês vão seguir o protocolo. Porém, as ordens ali de protocolo, vocês podem, dependendo de como que está a vítima, né? E o tipo de acidente que ela foi acometida, tá? No caso de intoxicação por ingestão de organismos aquáticos, a conduta adotada é a mesma nos demais casos de intoxicação. Ela está intoxicada por veneno. Tá? Bom, aí vocês vão ter duas atividades para vocês concluírem, tá? Esse tema é falar sobre o protocolo. Vocês vão descrever ali o protocolo sistêmico do que a gente já falou, né, que é um igual para todos, porém tem alguns que têm suas particularidades. Um exemplo, a abelha. A abelha eu posso tirar o ferrão por raspagem, né, não por pinçamento. Isso é uma particularidade, né? E aí, caso tenha os outros, vocês vão relacionar. E
do outro lado, na segunda pergunta, vocês vão relacionar, aí vocês vão perguntar, aí é opinativo, tá? Vocês vão perguntar lá para o pai, para a mãe, né, para o avô, tudo depende da tua idade, né? Ou se você já tem uma experiência, né, relacionada a esse caso, você vai perguntar como era feito antigamente, os conhecimentos populares, tipo, com a picada de cobra, como que se agia? Tenho certeza que os mais velhos vão explicar para você. A gente fazia assim, fazia assado. É isso que eu quero que vocês relacionem. Coloquem o que é relacionado popularmente, até hoje. E aí vocês vão saber quais as condutas que vocês vão lidar no dia a dia, quando pegar. Porque você sabe agora o que é correto e sabe a forma que você vai ter que lidar com o que é antigo, né? Perguntar para mim assim, o senhor concorda? É favorável ao que era, né, no passado? Eu vou dizer para vocês assim que no passado era o que tinha, né? De alguma forma às vezes tratava ou não, ou até piorava. Porém, hoje nós vamos lidar com um atendimento mais assertivo para que essa vítima tenha um prognóstico bem melhor, tá bom? Bom, voltando para cá, para a gente encerrar nossa aula, né, quero agradecer a presença de todos, espero ter contribuído com o conhecimento, né, com as dúvidas, ter atingido o que é o objetivo, que é o treinar vocês para um bom atendimento ao nosso paciente e desmistificar algumas coisas que eram antigamente abordadas e que hoje não são, como eu disse em todo o período da nossa aula. Estou à disposição caso tenham alguma dúvida, né, tenham questionamentos a fazer, eles sabem como entrar em contato comigo, né, e vou estar à disposição. Muito obrigado pela aula de hoje, tá? E até a próxima aula.